Fala pessoal, mais um vídeo de política, tá? Desmentindo mais uma fake news. Eu só vou fazer um esclarecimento breve aqui. Que uma pessoa perguntou para mim se eu uso sempre a mesma roupa, né? Que eu tenho feito esses vídeos com a mesma camiseta. É que na verdade para fazer o vídeo eu coloco essa camiseta preta, porque eu gravo com o celular e o equilíbrio de cores do celular é meio esquisito. Por exemplo, se eu ponho uma camiseta vermelha, aí meu rosto fica avermelhado, tá? Parece que eu tô gravando no sol do deserto do Saara. Se eu ponho uma camiseta azul, meu cabelo fica azulado. Vocês podem ver alguns vídeos aí. Então só duas cores ficam bom em vídeo, que é branco e preto. Então quando eu vou gravar, eu coloco essa camiseta só para fazer o vídeo, tá? Só para esclarecer. Então pessoal, teve um rapaz que comentou aí que o governo do Bolsonaro pode não ter sido bom, mas apostar no novo, né, que é o Lula, pode ser um risco ou um perigo. Aí eu comentei para ele respondendo, olha, o governo do Lula não é novo. Na verdade o Lula já foi presidente duas vezes, né, teve 2 mandatos. E o Lula trouxe os melhores índices econômicos do Brasil. Tanto que eu tenho um vídeo aqui que eu já mostrei e provei isso. Salário mínimo valorizado, inflação controlada. Na época do Lula, por exemplo, no segundo mandato dele, a gasolina em 4 anos subiu menos de R$1. Sabiam disso? O dólar foi mais baixo no governo do Lula do que do Fernando Henrique. Pra vocês terem uma ideia. Depois as pessoas têm medo de comunismo. Lula vai quebrar o Brasil. Lula quebrou o Brasil, amadinho. Não. O Lula deixou 375 bilhões de reserva de dólar que a gente usou até hoje. Na pandemia foi o que salvou a gente. Acabou com a dívida externa, dentre tantas outras coisas que o governo do Lula fez, tá? Então o Lula não é um governo novo. Ele já foi presidente por 2 mandatos e agora nem era para ele ser presidente, né? Ele só foi porque, segundo as pesquisas, ele era o único que podia derrotar o Bolsonaro. Aí uma pessoa comentou, respondendo ao meu comentário, claro que meu comentário não foi tão grande assim, né? Mas uma pessoa comentou aquele velho argumento, que também é uma mentira da extrema-direita, de que o governo do Lula só foi bom por causa do boom das commodities. Eles realmente acreditam que o Fernando Henrique plantou coisas boas a longo prazo. Realmente o Fernando Henrique foi um bom presidente, isso eu admito, ele foi o primeiro que estabilizou a economia. Mas o Lula só foi um sucesso o governo dele por causa desse tal boom das commodities. Para quem não sabe o que é boom das commodities, é a exportação daquilo que o país produz, por exemplo, soja, grãos, gado, etc. E realmente teve um boom das commodities. Mas será que é verdade que o governo do Lula foi bom por causa disso? Ou foi o próprio Lula que gerou esse boom das commodities? Porque no governo do Bolsonaro ele perdeu uma grande chance de ter um boom de commodities, que teve uma demanda muito grande lá fora, até por causa da pandemia, e o Bolsonaro não aproveitou em nada. Será que foi isso mesmo? Eu vou explicar para vocês o que acontece. Vou ter que falar do Bolsonaro de novo. Quem não quiser, já me xinga aí e sai do vídeo. Seu petistinha safado, seu esquerdopata, canalha, seu medíocre. Já xinga e sai do vídeo. O Bolsonaro, na campanha de 2018, para presidente da República, não é segredo para ninguém, eu votei nele, o Bolsonaro ele fez uma campanha atacando o comunismo. Né? O Bolsonaro se postava como um candidato anticomunista, né? E é claro que ele mencionava os países que, segundo ele, eram comunistas, como por exemplo a China, Cuba, Venezuela. Ele criticava a Argentina, que se aquele líder de direita saísse, que eles iam ter um presidente comunista e assim por diante. Então o Bolsonaro já se elegeu assim. Na campanha ele falava isso direto. Aí quando o Bolsonaro foi eleito presidente, eu vou até fazer uma defesa aqui do Bolsonaro, pela primeira vez no meu canal. Cuba pegou e retirou aqueles médicos cubanos, encerrou aquele programa que eles tinham com o Brasil. Porque eles falaram, porra, a gente não vai deixar manter um programa com um presidente que não gosta da gente, que ficou a campanha inteira descendo a lenha na gente. Falou que os cubanos comem cachorro, que os cubanos não têm liberdade, que Cuba é horrível, etc e tal. Então, apesar do que algumas pessoas pensam, não foi o Bolsonaro que encerrou o programa Mais Médicos, tá, pessoal? Isso partiu de Cuba. Cuba viu que o Bolsonaro era hostil ao regime cubano, então eles pegaram e encerraram o programa, tá? Só para esclarecer, estou defendendo o Bolsonaro pela primeira vez. E a China, assim que o Bolsonaro assumiu a presidência, a China é o nosso maior parceiro comercial, para quem não sabe. O Brasil só é um país economicamente mais estável por causa da China, que a gente faz tanto negócio com a China que ajuda a equilibrar nossa balança comercial, por causa da entrada de dólar. A gente vende muita coisa para a China e importa também. A China, assim que o Bolsonaro assumiu, o governo da China emitiu uma preocupação com o governo do Bolsonaro. Eles falaram na época, olha, nós estamos achando estranho um presidente que ficou na campanha demonizando a China, falando mal da China, e nós esperamos que nós possamos manter uma boa relação, porque senão vai ser impossível você ter uma boa relação comercial com um país cujo chefe de Estado não gosta de você. E realmente é verdade. Imagina, por exemplo, que você monta uma padaria. Você vai vender pão. Seu objetivo é vender, ganhar dinheiro. Não importa se seu cliente é ateu ou cristão, se ele é comunista ou capitalista, monarquista, feudalista, imperialista, não importa. Ele vai comprar o pão, te dá o dinheiro, pronto. Ele leva o pão, você põe o dinheiro no bolso. Isso são negócios. A mesma coisa acontece com países.
Não importa se a China é anarquista, comunista, capitalista, burguesista, narcocapitalista, não importa. Países não têm amizade, países têm interesses comerciais. Mas, como o Bolsonaro na campanha atacava a China, porque é governada lá pelo PCC, o Partido Comunista Chinês, isso gerou um atrito logo no começo do governo dele. Tanto que o próprio Bolsonaro, que também não é burro, o que ele fez? Ele marcou imediatamente uma viagem para a China para reforçar os laços Brasil e China. Porque o Paulo Guedes chegou para ele e falou, olha, no momento, a gente depende da China, o nosso maior parceiro comercial. Então você tem que ir na China para mostrar que a nossa aliança continua a mesma. Porque senão isso pode afetar a nossa economia. Tanto que tem vídeos, fotos, o Bolsonaro foi lá na China. O Bolsonaro chegou a falar aquela famosa frase lá na China, né? A China é um país capitalista. Só para vocês terem uma ideia da importância da China, né? O gigante asiático, né? Atualmente a maior economia da Ásia é a China. Então ele foi lá nesse sentido, para tentar apaziguar as coisas. Só que mesmo ele indo na China, o bolsonarismo ele gerou uma coisa que a gente fala no Brasil, que é quando você gera um monstro que você não consegue controlar. Isso é perigoso. Porque apesar dele ter baixado a bola e ter ido lá demonstrar amizade para a China, os bolsonaristas continuaram atacando a China. Tanto que o Ernesto Araújo criticou a China, e aquele ex-ministro da Educação, Weintraub, eu não sei se foi o Bananinha ou foi o Weintraub que colocou no Twitter uma imagem do Cebolinha, escrevendo não sei o que da China, sabe? Zoando com a China, literalmente. Aí o que aconteceu? O embaixador da China manifestou repúdio àquilo, né? Falou, olha, isso é falta de respeito, nós não entendemos porque o Brasil está tratando a gente assim, desse jeito. Tanto que na época, o Paulo Guedes, que era o ministro da Economia, e a Tereza Cristina, que era a ministra da Agricultura, os dois foram juntinhos na embaixada da China tentar apagar o fogo, o incêndio que causaram nas redes sociais. Por quê? Porque o Paulo Guedes, como ministro da Economia, ele sabe da importância da China. E a Tereza Cristina, como ministra da Agricultura, ela sabe que um rompimento de relação com a China ia afetar os agricultores. Como de fato aconteceu. Mesmo eles tentando apagar ali o fogo, a China começou a cancelar a exportação de alguns produtos do Brasil. Sempre inventando uma desculpa mais esfarrapada que a outra. A China chegou a cancelar vários carregamentos de soja do Brasil. E olha que ironia, quem vendeu para a China no lugar do Brasil foi os Estados Unidos. Por isso que na época a gente falava que o Bolsonaro era uma marionete do Trump. Porque o Trump incitava o Bolsonaro a ficar contra a China, mas depois ele ia lá e ele pegava o mercado chinês para ele, para os americanos. Então, isso prejudicou muitas pessoas. Então, essa questão de commodities, bom de commodities, não depende só do mercado, oferta e demanda, pessoal. Depende de boas relações internacionais. Se você é um presidente que governa sem essa frescura ideológica, você vai vender para qualquer um. Se um americano chega aqui e quiser comprar avião do Brasil, porque o Brasil fabrica bons aviões, para quem não sabe, inclusive muitos vendem para os americanos. Vários voos americanos lá são feitos aqui, daqueles aviões são feitos aqui, sabia? Então se o americano quer comprar avião no Brasil, vende. Não importa se é capitalista, comunista, monarquista, é um parceiro comercial. Temos que manter a amizade e a diplomacia. Se a China quer comprar soja do Brasil, vende. Não importa se a China é comunista, hierarquista, imperialista, não importa. Vende, o problema deles, o regime que eles têm no país deles. É assim que as economias funcionam. Então o Lula, ele teve esse bom resultado de bom de commodities, não é só porque teve uma grande demanda lá fora, não. É porque o Lula ele viajava todo mundo, ele se encontrava com esses presidentes, ele fazia acordos bilaterais, o que ajudava a ter esse boom de commodities. Ele ia lá na China, falava lá com o Xi Jinping lá, a China falava, beleza, vamos comprar soja e carne do Brasil, o Brasil é um país amigo. Ele ia na Índia, a Índia comprava coisa do Brasil. Ele ia nos Estados Unidos. O Lula foi umas 4 ou 5 vezes nos Estados Unidos, quando foi presidente, manteve toda aquela atividade comercial e a parceria. Então isso que eles chamam de boom de commodities, isso só existe quando você tem um presidente sensato que consegue dialogar com os outros países do mundo. O Fernando Henrique, que foi citado nesse comentário, foi ele que criou a BRICS, né, que é Brasil, Rússia, Índia, China e agora África do Sul, que é um bloco econômico. Então isso é importante para ter esse boom de commodities, você tem boas relações diplomáticas. O Bolsonaro, ele fez exatamente o oposto. Ele começou, por exemplo, a ter atritos com a China, quando ele chamou a mulher do Macron de feia, todo mundo lembra disso. A China compra muita coisa do Brasil. Aí o que a China fez? A China falou que ia investir em beterraba, outras culturas, para não ter que comprar mais açúcar do Brasil. Mas já que o cara parece um maluco, fica xingando a mulher do presidente de feia, vão parar de comprar do Brasil. A China não, a França, perdão. Às vezes eu me atrapalho um pouco. A China fez parecido. A China começou a investir na África, que é um continente pobre, para que a África produza soja, para não ter que depender mais do Brasil. Tem um grupo europeu de investidores, eu não vou lembrar o nome de cabeça agora, pessoal, é Norte alguma coisa, mas a inglês é Norte, não sei o quê. Tem um grupo de magnatas, investidores europeus, que eles investem em vários lugares do mundo. Quando o Bolsonaro foi eleito, eles pararam de investir no Brasil. Falaram, não vamos mais investir no Brasil. O cara é inimigo de todo mundo.
Agora parece que eles vão voltar porque o Lula é o presidente do Brasil. Então, essas relações internacionais, elas dependem para você ter um boom de commodities. E tem vários e vários exemplos. Por exemplo, a Argentina, apesar de estar numa crise econômica, a Argentina é o nosso terceiro maior parceiro comercial. A gente tem que ter um mínimo de boa relação com a Argentina. O Lula parece que vai lá visitar o Hernandes essa semana, já estão criticando ele porque a Argentina é um país socialista, não sei o quê. Mas a gente depende também da Argentina, assim como eles também dependem da gente. Qual é o problema? A Venezuela, e que o Lula vai retomar a embaixada. A Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Olha o tanto de negócio bilateral que o Brasil pode fazer com a Venezuela. Então, não é assim que funciona o comunismo, o capitalismo, essa loucura olavista que tomou conta do Brasil. Senão o Brasil perde investimento, perde exportação, perde parceiras econômicas e pronto. Por exemplo, no penúltimo ano do governo Bolsonaro, ele teve em Roma, naquele encontro do G20. Não sei se vocês lembram, são líderes mundiais. O Bolsonaro ficou isolado. Estava ali Angela Merkel, da Alemanha, Emmanuel Macron, da França. Acho que eu não lembro se o Biden estava lá na época, não lembro quem que era o presidente, mas enfim, estavam os maiores líderes do planeta ali, das maiores potências econômicas. O Bolsonaro, em vez de estar ali dialogando, tentando parceria, investimento, até porque a Europa cancelou o Fundo Amazônico na época do Bolsonaro, né, que eles ajudavam a investir. O Bolsonaro acusava as ONGs de botar fogo na Amazônia, não sei o que, eles pararam de investir. Agora eles vão voltar com o Lula. O Bolsonaro, nesse encontro, ele estava lá conversando com o garçom, fazendo piadinha de futebol. Porque nós ganhamos da Itália. Sendo que eu acho que o garçom nem português sabe. O garçom é italiano. E eu parlo português. E o Bolsonaro lá que nem um bobo, perto dos líderes mundiais. Tanto que eles tiraram aquela tradicional foto na Fontana di Trevi, na Itália. Ele joga uma moedinha naquela fonte. O único chefe de Estado que não estava ali era o Bolsonaro. Bolsonaro também estava em Roma, ele não foi visitar o Papa, né, sendo que ele disse que é católico, cidadão de bem, família, não. Ele quis ser o Papa, ele ficou lá no hotel acenando com um bando de gente idólatra que venera mais o Bolsonaro do que Jesus. Mito, mito, mito. Então, pessoal, só para finalizar agora o vídeo, um boom de commodities não depende só de oferta e demanda. Depende de parcerias, acordos bilaterais, depende de negócios, tudo isso. Os bolsonaristas não falam que o Bolsonaro foi na Rússia negociar fertilizante? Então, uma coisa boa. Mas uma das poucas coisas boas que o Bolsonaro fez foi isso. Até porque estava tendo uma crise de fertilizante. O Brasil tinha uma fábrica no sul do Brasil que foi fechada no governo dele. Aí depois ele teve que ir lá na Rússia, um país comunista, para negociar fertilizante. Ajudou mais a Rússia, né, também, entre aspas, né? Mas enfim, essas relações diplomáticas é que geram o boom. O Fernando Henrique, que a moça comentou aqui, mencionou no comentário, o Fernando Henrique ele viajou tanto para criar esses laços, sabe, essas parcerias do Brasil, que na época o Fernando Henrique era chamado de Viajando Henrique Cardoso. Não sei se vocês lembram. Até programas como o Cacete e Planeta falavam Viajando Henrique Cardoso, que ele vivia fora do Brasil. Eles até falavam assim, cadê o presidente? Ah, tá viajando. Porque era isso que ele fazia, relações com vários países, vários acordos, para tentar fazer o Brasil exportar mais, o Brasil ter mais lucro. Diminuir o dólar, entrar mais dólar no Brasil, aí diminuir o seu valor e assim por diante. E o Lula manteve essa política do Fernando Henrique. Parece que no começo do mandato dele era o mesmo ministro da Economia, que ele manteve um pouco, para manter as políticas econômicas. E foi mais além do que o Fernando Henrique. Ele conseguiu deixar a economia bem estabilizada. Espero que agora ele consiga de novo fazer um bom governo. Pelo menos essa reforma do imposto de renda, o Haddad falou que vai fazer em até 6 meses, no primeiro semestre. Ele já vai apresentar ao Congresso. Acho um pouco difícil ainda porque o Congresso está cheio de bolsonaristas, né? Eles são capazes de querer boicotar só para prejudicar o governo. Então eles vão ter que ter muita articulação para poder passar essa reforma. E só para ser justo, tá, para finalizar o vídeo, o Lula também, quando ele foi presidente, ele não fez essa reforma tributária, tá? Porque era uma promessa de campanha dele. Eu lembro da primeira vez que ele foi presidente, que eu assisti até os debates que ele participava, eu sempre gostei de assistir debate política. E nos 8 anos de mandato dele, e no mandato e meio da Dilma, realmente eles não fizeram. Se ele tivesse feito, talvez hoje o Brasil estivesse numa situação fiscal melhor. Mas enfim, ele é o presidente de novo. Espero que ele faça. E nesse tempo recorde que o Haddad falou, no primeiro semestre. Vamos ver que bicho que vai dar, tá bom? Então tá aí, pessoal, mais um vídeo. Quem quiser dar um like aí, comenta aí o que vocês acharam. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.